Correção das atividades de história. Nós tínhamos então lá no PET, trazendo conteúdo sobre a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história. Atividade número 1 tinha aí pra gente uma história em quadrinhos e dois garotos conversando sobre o celular, até que um falou porque que ele trocou de celular várias vezes, porque o celular tinha vários elementos tecnológicos, né? GPS, câmera, joguinhos, enfim, várias coisas. Aí ele respondeu no final: só não dá para falar porque acabaram os créditos. Aí vem a pergunta: na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? Por quê? Essa é uma resposta pessoal, tá, gente? Cada um fala se foi utilizado de forma eficiente ou não. Eu coloquei que não foi, não. Por quê? Pois os recursos tecnológicos do celular não permitem que ele faça ligação ou mande mensagens para se comunicar. Porque nessa situação, não está falando que ele está utilizando o Wi-Fi, né? Se ele estivesse utilizando o Wi-Fi, ele poderia se comunicar, mandando mensagens. Mas nessa situação falou só de crédito. Então, se ele não tem crédito, ele não consegue mandar nenhum tipo de mensagem. Então, eu acho que não foi possível ter uma comunicação eficiente. Agora o número 2. Número 2 já conta um pouco mais sobre a história, né? Vamos lá. Quando foram descobertos ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para lá. Para cá, né, gente? Com a esperança de ficarem ricos. A dificuldade de chegar a essa área dificultava também a chegada de mantimentos no local. Por isso surgiram os vaqueiros. Eram homens que levavam para a região das minas rebanhos de mulas, carregando alimentos e diversos produtos. As mulas eram os únicos animais capazes de cruzar aqueles difíceis caminhos carregando muito peso. Então a gente tem aqui até uma imagem, né, de um homem e uma mula. E aí vamos ver aqui as perguntas. Marque um X nas opções corretas. Sobre os viajantes, é possível afirmar: foram responsáveis pelo surgimento de vilas e arraiais nas regiões das minas? Não, eles não foram responsáveis por surgir, não. Não enfrentavam nenhuma dificuldade durante as viagens? Claro que enfrentavam, né, gente? Utilizavam mulas como transportes? Sim, então essa está certa. Eram responsáveis pelo abastecimento das regiões das minas? Sim, essa também está certa. Número 3, vamos fazer a leitura dos textos, né? Para a gente poder recapitular o que aprendeu e fazer as atividades. Na Vila de São Paulo, o transporte de pessoas e de mercadorias entre o litoral de São Paulo era muito difícil, porque não havia estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e uma floresta fechada, onde viviam animais selvagens, trazendo riscos para quem passasse. Pelo litoral, gente, significa pela praia, tá? Pelo mar. Chegavam as pessoas e eram trazidos os produtos precedentes de Portugal e de outras localidades da colônia. Olha, gente, eu pausei o vídeo para mostrar para vocês. Então, chegavam várias coisas que vinham aqui de Portugal até o Brasil e chegava aqui, ó. Vinham de navios, né, de caravelas, aqui, ó. Aqui é São Paulo, tá? Chegavam pelo litoral, quer dizer, vinham pelo mar e chegavam aqui na praia, tá bom? Voltando então. Pelo litoral chegavam as pessoas e eram trazidos os produtos precedentes de Portugal e de outras localidades da colônia. No século XVI, havia poucas construções na Vila São Paulo. As ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Lemos o texto 1, agora vamos para o texto 2. O cenário atual de transporte no país. Aqui falou de antigamente, aqui vai falar de hoje. Estima-se que cerca de 60% de toda a carga
de todas as cargas são transportadas por estradas e rodovias pavimentadas ou não. Infelizmente, apesar de tanta importância para a economia do país, o transporte rodoviário ainda enfrenta inúmeros desafios, sendo os principais a falta de infraestrutura das estradas e a insegurança. Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro são estradas que mais sofrem com o roubo de cargas, um problema que causa grande prejuízo ao setor e à economia brasileira como um todo. Mesmo com tantos obstáculos a superar, esse modo ainda é destaque e a logística tem trabalhado duro para tornar as entregas cada dia mais rápidas e seguras. Letra A. De acordo com o texto 1, o que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na Vila de São Paulo? Aí a gente volta no texto e encontra as respostas, né? Não havia estradas. O que havia eram serras, né? E florestas fechadas. Então era muito difícil. Era um terreno irregular, cheio de buracos. Letra B. Escreva 3 características das ruas na Vila de São Paulo. Ruas de terra, escuras, sem iluminação. Transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos. De acordo com o texto 2, o que dificultava o transporte de mercadorias no país? Então, agora já está falando do texto 2, né? O que dificulta o transporte de mercadorias no país atualmente é a falta de infraestrutura das estradas. O que quer dizer isso, gente? Estradas que às vezes não estão com devida pavimentação. O asfalto está ruim, está esburacado. É isso, tá? E a insegurança, por quê? Muitas vezes acontecem assaltos nas estradas, roubos, tá? Então, essa é uma dificuldade atualmente. Letra D. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de cargas mais usado atualmente? Essa informação, pessoal, ela estava implícita. O que é uma informação implícita? Ela não está clara, mas se você lê, você entende. Olha lá, estima-se que 60% de todas as cargas são transportadas por estradas e rodovias. Então, qual que é o principal meio de transporte? É o transporte rodoviário, porque lá no texto falou que é cerca de 60%. 60% é a maioria num total de 100, ok? Letra E. Hoje, as vias públicas não são como as estradas do século XVI. Explique. As estradas lá do século XVI a gente viu no texto 1, que eram as estradas onde havia muita dificuldade para poder passar, tá? Século XVI, gente, é lá em 1500, de 1501 para frente. Então, as estradas ainda não existia estrada. Era tudo fechado, então era muito difícil. Aí a gente respondeu aqui, era igual ou é diferente? As vias públicas de hoje, as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. Não, hoje as vias públicas são iluminadas, sinalizadas e pavimentadas, tá? A gente tem iluminação, a gente tem os sinais no trânsito, né? E pavimentadas significa asfaltadas, ok? Letra F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais meios de transporte eram utilizados no século XVI e marque com X. Então, lá no século XVI, lá em 1501, 1502, até em 1600 é século XVI. O que se utilizava? Carruagens, animais, carroças, canoas, barcos e carruagens de passeio. Caminhão, automóveis, metrô, trem, helicóptero, moto, navio, avião. Navio também tinha já. Século XVI já tinha navio. Na verdade, não era bem um navio, né? Antes do navio, era caravela. Eu não vou deixar marcado, não, para não confundir, porque não era navio, não era tão sofisticado assim. Era caravelas, tá bom? Carruagens, animais, e assim eles se locomoviam. E por último, a letra G. Quais são as diferenças entre o transporte de cargas do século XVI, aí eu fiz uma anotação aqui, século XVI é de 1501 até 1600.
E o século XXI, o que é o século XXI? É o século que nós estamos, os dias atuais. De 2001 em diante é o século XXI. Tá? Vocês nasceram no século XXI. Os pais de vocês nasceram antes de 2001. Então, eles nasceram no século XX, século passado. Então, olha lá. Os antigos, né, os transportes antigos, utilizavam a força dos animais. Os de hoje usam gasolina, álcool e até eletricidade. E são muito mais rápidos que os de antigamente. Tá? Essa aqui é a diferença entre os meios de transporte do passado e do presente. Agora, a última pergunta. Atualmente, há muitas formas de se comunicar com alguém, principalmente utilizando novas tecnologias, mas antigamente era muito diferente. Podemos exemplificar com o envio e recebimento de mensagens. No passado, era muito comum escrever cartas ou recebê-las pelo correio. Hoje, elas são um meio de comunicação pouco comum e foram substituídas por e-mails e mensagens de celular, que chegam ao mesmo minuto ao seu destinatário. Porém, demandam o uso de tecnologia. Então, vamos aí para a pergunta. Quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? As diferenças. Carta demora para chegar, mensagem instantânea chega naquele instante, né? O WhatsApp, você manda um WhatsApp para alguém que está lá do outro lado do mundo, ele vai ver a mensagem no mesmo momento. A carta já vai demorar para chegar. Mas quais são as semelhanças? As duas são formas de comunicação e dá para chegar, dá para ter a comunicação da mesma forma, né? Só que vai transmitir uma mensagem, mas uma vai demorar mais, a outra vai ser mais instantânea. E a última, você já usou algum dos meios de comunicação citados acima? Escreva como foi sua experiência. Então, essa daí é uma resposta pessoal. Eu acredito que as mães de vocês, as tias, as avós, assim como eu, já utilizaram cartas para se comunicar. Mas a resposta é de vocês. Como vocês já se comunicaram? Então, finalizamos a correção de história.